Salve, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal História Islâmica. E no vídeo de hoje vamos estudar um pouco, uma breve introdução sobre a biografia e o pensamento deste grande intelectual da filosofia e, digamos, metafísica francês René Guénon. E por que eu decidi fazer esse vídeo, né? René Guénon, ele é uma figura que foi introduzido dentro da história do Islã após a sua conversão. Entre muitos orientalistas e pesquisadores que fizeram um estudo sobre a tradição islâmica, principalmente a mística sufi, René Guénon é um dos nomes, digamos assim, mais famosos a este respeito. Então ele foi uma figura que veio do Ocidente e acabou se introduzindo na religião islâmica. E seus livros foram o primeiro contato que muitas pessoas tiveram com a questão da mística islâmica, do conhecido sufismo, a ciência mística do islamismo sunita, e René Guénon foi a porta de entrada de muitas pessoas para estudar o tradicionalismo, tanto após a sua morte, durante sua vida, como até hoje muitas pessoas continuam lendo e estudando René Guénon e querendo saber qual é a sua relação com o Islã, o que é tarika, por que ele entrou, etc. Enfim, eu vejo sempre vi muita coisa sendo dita sobre ele na internet, na maioria das vezes bobagem, relações de René Guénon com ideias políticas de extrema direita, etc, etc. Apesar de algumas pessoas nesse campo político, digamos, absorverem certa coisa do tradicionalismo, né, que René Guénon estudou e escreveu sobre, como, enfim, diversos pensadores de outras vertentes ideológicas e até teológicas de outras religiões, além do Islã, para o qual ele se converteu, que também absorveram alguma coisa do pensamento de René Guénon. Enfim, René Guénon, ele é um muçulmano, ele morreu muçulmano, e ele é uma pessoa que é influente. Então, por isso que ele merece um vídeo aqui no canal História Islâmica, para que vocês passem a conhecer quem foi esse pensador e qual é a sua importância. Costumo dizer que, para o entendimento da história islâmica, obviamente, um personagem, né, muito mais central seria o profeta Muhammad, e generais como Saladino, filósofos como Ibn Sina, Imam Abu Hamid al-Ghazali, etc. Mas para a história do estudo da mística islâmica, da teologia tal como compreendida pelos orientalistas no Ocidente, é, digamos, bem específica, René Guénon é uma figura que não pode deixar de ser abordada porque ele influenciou a visão que muitas pessoas, inclusive até aqui no Brasil, tiveram sobre o Islã, e o contato que muitas pessoas tiveram com o Islã se deu através de René Guénon. E para, digamos assim, dar uma clareada no sentido de esclarecimento do pensamento ao redor dele com a sua biografia, eu decidi fazer esse vídeo sobre a história de René Guénon, contando a sua biografia e as ideias de onde ele veio tirar e que vieram a influenciar, né, as pessoas que fizeram estudos de seus próprios estudos. E é isso, espero que vocês gostem de conhecer um pouco sobre a biografia de René Guénon. René Guénon, nascido em 15 de novembro de 1886 como René Jean-Marie Joseph Guénon, na localidade de Blois, na França, também conhecido por seu nome islâmico Abdullah ibn Yahya, foi um influente pensador e filósofo francês, conhecido principalmente por seus trabalhos nos campos da metafísica, espiritualidade e filosofia tradicional. Ao longo de sua vida, desenvolveu uma profunda preocupação com o declínio dos valores tradicionais na sociedade ocidental e buscou formas intelectuais de revitalizar e restaurar a sabedoria perdida das culturas antigas. Explorou e escreveu sobre uma variedade de assuntos, incluindo religião, filosofia, simbologia, alquimia, esoterismo e tradição perene. Foi um dos principais expoentes da, hoje chamada, escola tradicionalista, que defende que existe uma sabedoria espiritual universal presente em todas as grandes tradições religiosas e filosóficas e que essas tradições compartilham de uma fonte comum de conhecimento. René nasceu em uma família francesa tipicamente católica, filho do arquiteto Jean-Baptiste Guénon e Diana Leontini. Fez sua formação primária na Escola Católica de Notre-Dame-des-Edes e então, em 1902, continuou seus estudos no Colégio Austin-Thierry, onde recebeu sua formação secundária. Em 1904, mudou-se para Paris, onde ingressou no Colégio Roland para estudar matemática. Em 1906, René Guénon, aos 19 anos, conheceu o ocultista Gerhard Encausse, o famoso Papus, um dos tarólogos e ocultistas favoritos do czar Nicolau II. A gente vai ver que na história de René Guénon, ele sempre foi uma pessoa que buscou estudar o misticismo de sua época, digamos assim, o que tivesse em voga como mística, como ocultismo, se envolvendo com tarólogos, pessoas que tivessem isso. Então essa sempre foi a via pela qual ele seria encaminhado em seu pensamento sobre o que ele escrever sobre a mística de diversas religiões. Óbvio, com muitas ressalvas, né? René Guénon tem certas imprecisões na sua escrita sobre outras religiões e sobre outras escolas filosóficas, até porque, digamos, o material que ele tinha sobre ela estava em diversos idiomas muito limitados, mas ele escreveu mesmo assim com o que estava disponível para ele e tirou suas conclusões disso. Em 1908, participou do Congresso de Maçons e Espíritas, onde fez novas amizades e se interessou pela filosofia oriental. Lá, adquiriu admiração pelo conde Georges Albert, o famoso Matijoi, um dos maiores especialistas da época em língua chinesa e bispo da Igreja Gnóstica. Através de Georges Albert, em 1909, Guénon foi elevado ao
posto de bispo da Igreja Gnóstica, sob o nome de Palingenius, que vem do grego renascer, tradução do próprio nome René. No mesmo ano, apareceu com suas próprias ideias na revista La Gnose, na qual escreveu até 1912, em pesadas críticas aos seus antigos mestres. Esta passagem da vida de René Guénon no meio ocultista deu origem a vários comentários, a começar pelos do próprio Guénon, pois foi quando ele passou parte do tempo a escrever suas obras, Teosofia, História de uma Pseudo-Religião, para coincidir com seu outro livro, O Espírito, e quando também desistiu de escrever O Erro Ocultista, depois de ter percebido que esse movimento, segundo ele pseudo-religioso, já não representava nada. David Gateno, em seu livro Guénon, Qui Sujet, escreve: o nível intelectual e cultural desta onda ocultista acabou por ser totalmente angustiante, e foi sobretudo uma oportunidade para René Guénon penetrar num ambiente para atrair individualidades mais notáveis. Aliás, em torno do Papus, as orientações neo-espiritualistas tomaram rumos muito diversos, em particular com Émile Gary-Lacrozet, para não falar de indivíduos considerados muito mais interessantes para Guénon, e que apenas se cruzaram no ocultismo papusiano sem se confundir com ele. Stanislas de Guatia, Joséphine Paladin, Paul Vouliard, Albert de Popoville e tantos outros que chegaram às manchetes desta Paris ocultista, cuja história se confunde com a Belle Époque e a multiforme efervescência da arte e da literatura simbolismo. Portanto, a obra de Guénon não procede de nenhum grau desse movimento. Foi em 1912, ano da excomunhão da Igreja Gnóstica por parte do Vaticano, que Guénon deixa a Igreja Gnóstica e opta por ficar apenas no catolicismo tradicional. Neste mesmo período, começa a ocorrer o que seria a grande reviravolta e ponto-chave na obra de Guénon. Théophane Champernon, um dos parceiros de Guénon na revista La Gnose, entra em contato com o pintor sueco Ivan Ageli, que se dedicava ao estudo das tradições orientais e expedições pelo Oriente, inclusive para a Índia. Ao retornar à Europa, Ivan Ageli publicou artigos e traduções relacionadas ao esoterismo islâmico, o que motivou um convite para visitar o Cairo. No Cairo, ele conhece o Sheikh Abdurrahman Elish Al-Kabir, que o apresenta ao sufismo e faz sua conversão ao Islã, sob o nome de Abdul Hadi, e em seguida faz dele Muqaddam, da Tariqa Shadiliya, autorizando a receber discípulos e transmitir a ele a iniciação. O Sheikh Abdurrahman Elish Al-Kabir foi um representante muito importante do Islã. Ele era o chefe da escola Malikita na Universidade de Al-Azhar, no Cairo. A Tariqa Shadiliya, que recebeu esse nome no século XIII em homenagem ao seu grande expoente, o Sheikh Abul Hassan Ashadili, que foi uma das maiores figuras espirituais do Islã. Através de Abdul Hadi, Léon de Chapernon foi iniciado no sufismo sob o nome de Abdul Haq, e este, por sua vez, apresenta René Guénon ao sufismo, que toma a iniciação sob o nome Abdul Wahid Yahya, ou Servo do Único, no ano de 1912. De acordo com Chacornat, Guénon pensava que o Islã era uma das únicas tradições reais acessíveis aos ocidentais, mantendo possibilidades autênticas no domínio da iniciação. Então, René Guénon adentra ao sufismo, e aqui o que muitas pessoas não entendem o que é sufismo, porque até muitos desses orientalistas fizeram a transmissão errônea para o ocidente do que é sufismo. O que é sufismo? O que é que isso que Guénon entrou? Ele entrou na maçonaria islâmica, numa escola gnóstica islâmica. O que é que fez, René Guénon quando ele fez essa iniciação? Bem, dentro da religião islâmica existem ciências para o estudo dessa religião. Por exemplo, quando você vai estudar Usul, que é a ciência na qual você estuda as bases da religião, dos princípios de jurisprudência, Usul al-Fiqh, Ou você vai estudar Kalam, você vai estudar teologia islâmica, e a ciência conhecida como Tasawwuf, traduzida para o português como sufismo, ou sufism em inglês, etc., é a ciência que estuda os aspectos místicos da religião, o transcendental, aquilo que está além da teologia, a experiência, que busca, digamos, providenciar sinceridade à prática religiosa. Isso é sufismo numa nutshell, numa casca de nós, um resumo do que é sufismo. Óbvio que você tem dimensões dentro do sufismo ainda maiores. E tal qual nas demais ciências islâmicas, como por exemplo na jurisprudência, você tem escolas, Por exemplo, no fiqh, na jurisprudência islâmica, você tem os madhab, as madhahib, as escolas de jurisprudência, Malik, Hanafi, Shafi e Hanbali. Você vai ter no sufismo as tarikas, ou turuq, no plural em árabe, que são as escolas da mística islâmica. São escolas que apresentam, sobre a visão de alguns pensadores e estudiosos dessa ciência, a própria mística islâmica. Então René Guénon adentrou na Tariqa, na ordem mística islâmica Shadhiliya, ou seja, a ordem, fundada. A gente não pode falar fundada porque todas as ordens têm fundadores prévios aos nomes que elas adquirem, mas cujo maior expoente mais conhecido foi Abu Hassan al-Shadhili, no século XIII, que foi um dos grandes polos do conhecimento islâmico. Então ele vai e, através desses viajantes orientalistas
orientalistas que iam para o Oriente Médio, ele recebe a iniciação na tariqa. O que é essa iniciação? Você entra dentro de um balde, sei lá, não. A iniciação é basicamente a cerimônia de Bay'a. Você faz a shahada, né, que você acredita que não há divindade além de Deus e que o profeta Muhammad é o mensageiro de Deus, e se compromete a seguir os ensinamentos desse sheikh para que ele te ensine a realidade da religião islâmica, a prática de acordo com a sunna, a sinceridade, al-ikhlas, o irfan, al-haqiqa, enfim, são várias coisas que compõem, digamos, o coração espiritual da religião islâmica. Então é basicamente isso. René Guénon fez uma iniciação, e essa iniciação se dá muito de forma verbal. O murid, a pessoa que quer apresentar, aperta a mão do sheikh ou do muqaddam. No caso de mulheres, a bengala, porque não pode ter contato físico entre um homem e uma mulher que não são casados. Então ele vai e profere palavras dizendo, no caso dele que não era muçulmano, que não há divindade além de Deus e que Muhammad é o profeta de Deus, tomando sua shahada, e em seguida se comprometendo a seguir a religião islâmica sob a orientação de um sheikh, de uma pessoa da ordem Shadhili. É basicamente como os seguidores na época do profeta Muhammad faziam. A cerimônia de shahada também era de uma aliança espiritual e política ali na Península Arábica. Então você tinha toda essa questão de você aceitar o Islã e se submeter espiritualmente aos ensinamentos que o profeta Muhammad iria passar para você e de seus sucessores. Por isso que é tão importante nas ordens místicas sufis a questão da silsila, porque o sheikh do seu sheikh, do seu sheikh, do seu sheikh, do seu sheikh tem que ser uma pessoa que aprendeu lá atrás com um sahaba que aprendeu com o profeta Muhammad. Então basicamente por isso que essa transmissão se dá desse jeito. A mesma cerimônia que se fazia na época para se abraçar o Islã e delegar fidelidade à figura do profeta Muhammad, de ser um seguidor dele, é feito dentro das ordens místicas islâmicas numa iniciação que é conhecida como Bay'a em algumas taricas, e o Bay'un ou Ahad em outras. Então é basicamente isso. Então René Guénon teve uma iniciação nessa mística. Ele acreditava que para os ocidentais, a mística islâmica da mística oriental que era apresentada, digamos, na Europa após a dita morte do cristianismo, era a mais acessível. Por quê? Porque o Islã é uma religião abraâmica. É uma religião abraâmica e aberta, né? Uma religião que, assim, para um ocidental entrar dentro, por exemplo, sei lá, do budismo, ele vai ter que, digamos, fazer uma mudança de psique, onde a figura de Cristo não tem centralidade, onde você não vai ter a presença daquilo ali, daquele universo abraâmico, etc. E não fez base da construção da civilização dele, porque foi, digamos, um fenômeno civilizacional oriental extremo, ou hinduísmo na Índia, etc. Mas para Guénon, o Islã sempre fez parte do contato com o Ocidente. A espiritualidade islâmica tem muito em comum com a espiritualidade cristã por serem religiões de matriz, né, o que se considera, digamos assim, o que se chama dentro do estudo das religiões comparadas de matrizes abraâmicas. Então ele considerava que para um ocidental que estivesse buscando um reavivamento espiritual após toda a desilusão que teve com a questão da Igreja Católica, etc., seria o Islã por ter essa possibilidade. Aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica religiosa ou teológica ao catolicismo, só estou apresentando as coisas como René Guénon via e como os pensadores tradicionalistas da época deles viam e tentavam direcionar essa busca espiritual que o Ocidente passou a ter após, digamos, a morte do cristianismo na sociedade ocidental, que foi sim uma morte social, né, espiritual aí, é debatível entre pessoas que acreditam no cristianismo ou não, mas essa morte social, essa apostasia do cristianismo em massa que aconteceu, né, no século XX em diante, vem acontecendo até hoje, buscou vários pensadores direcionar a conversão para outras religiosidades, sejam elas geralmente orientais, né, e no caso, enfim, budismo, hinduísmo e o Islã através da via mística, o tasawwuf ou sufismo. Mas a vida de René Guénon seguiu após 1912 com seu casamento na Igreja Católica, com uma jovem de Chinon, Berthe Laurie, no mês de julho, paradoxalmente, ao mesmo tempo que sua entrada no Islã, o que não deixou de chocar alguns cristãos depois. De fato, a aceitação da cerimônia religiosa católica denotava sua crescente e poderosa indiferença a todos os aspectos externos do culto católico. Guénon aceitou a cerimônia religiosa, mas sua cabeça estava definitivamente em outro lugar. Obviamente que isso aqui não é uma posição ortodoxa islâmica, né? Você ser muçulmano e se casar numa igreja católica, ou levar os seus filhos pro batismo na igreja católica, enfim, isso aí não é permitido nem dentro do sufismo, tá? Não tem nada disso. Mas enfim, René Guénon tinha o conhecimento da religião islâmica nessa fase da sua vida, nessa conversão inicial, que era disponível a ele. Então ele fazia coisas, digamos, com o conhecimento que ele tinha, né? Mas, obviamente, já com essa indiferença a tudo que fosse do próprio catolicismo, praticando uma conivência social que era necessário para um casamento ser reconhecido socialmente ali na França, onde ele vivia. Obviamente que dentro da religião islâmica e até dentro do próprio catolicismo, pessoas não possam executar esses ritos dessa forma. Óbvio, no Islã, um muçulmano pode se casar com a cristã, mas não numa cerimônia oficializada por um padre. Mas, digamos que o René Guénon estava nessa fase aprendendo a religião islâmica, então você vai ter esse ponto na vida dele que às vezes é comentado. No outono de 1914, na companhia de Pierre Germain, René Guénon matriculou-se no curso de Filosofia da Ciência do professor Milaud da Sorbonne. Ele ofereceu um livro de artigos sobre metafísica, no qual desafiava
contrariava todas as inclinações ao modernismo dos professores de filosofia e seus alunos. Em 1925, propôs uma versão definitiva dessa conferência, ainda na Sorbonne, chamada Metafísica Oriental. Uma estudante de 19 anos, Noëlle Maurice Denis, ficou muito impressionada com a apresentação de Guénon e se comprometeu a apresentar Guénon ao círculo neotomista do Instituto Católico, cujo reitor, padre Émile Pelot, havia fundado La Revue de Philosophie. A partir de 1919, René Guénon escreveu para a revista alguns artigos, Teosofismo, a questão dos Mahatmas e ainda Teosofismo e Maçonaria, as únicas colaborações que faria até 1923. Foi nessa época que René Guénon manteve uma longa correspondência com Noëlle Maurice Denis. Todavia, Noëlle não pôde aceitar plenamente a amplitude das teses guénonianas, mesmo que reconhecesse, cerca de 40 anos depois, segundo cita Paul Charnois em La Vie Simple de René Guénon, a clareza da exposição e uma seriedade que só se pode admirar. Da mesma forma, seus comentários sobre o simbolismo da cruz, descrito por ela como um livro muçulmano, somados a comportamentos considerados deselegantes, levaram alguns intérpretes da obra de Guénon a ver nessa atitude o início de um afastamento ainda maior de sua herança cultural católica. Depois de alguns meses após ser demitido de um estabelecimento de filosofia parisiense e reprovar, o casal Guénon, René e sua esposa, mudou-se para o apartamento que René havia alugado por anos na rua Saint-Louis, no número 51. O casal levava consigo uma sobrinha de 4 anos para educar. Pequeno, o apartamento de Guénon era reservado em sua maior parte para trabalhos intelectuais. Citando Charcot novamente, ambos viviam em perfeita harmonia, a vida intelectual absorvendo a ambos. De fato, parece que, além de algumas caminhadas, Guénon quase nunca deixava o retiro do apartamento, exceto para encontrar pessoas com quem mantinha relações intelectuais. Às vezes também ia à Sorbonne ou ao Collège de France para frequentar os cursos de filosofia, com Millot, ou as aulas de Sylvain Lévy sobre hinduísmo. Durante a década de 1920 e 1930, Guénon começou a adquirir uma reputação pública mais ampla, e seu trabalho foi notado por várias figuras intelectuais e artísticas importantes dentro e fora de Paris. Também nessa época, foram publicados alguns de seus livros explicando a divisão intelectual entre o Oriente e o Ocidente, e a natureza peculiar, segundo ele, da civilização moderna. Ao mesmo tempo, Guénon frequentava o círculo de filósofos e teólogos tomistas agrupado em torno de Jacques Maritain, a quem tentou, em vão, fazer aceitar a ideia da possibilidade da existência de um esoterismo cristão. Foi graças à intercessão de Maritain que o jovem conseguiu publicar suas primeiras obras, a Introdução Geral ao Estudo das Doutrinas Hindus, em 1925, a Metafísica Oriental, após uma palestra sua na Sorbonne, além de A Crise do Mundo Moderno e Oriente e Ocidente. Em 1927, foi publicado o segundo maior livro doutrinário de suas obras, Brahman e seu Dever segundo Vedanta, e em 1929, Autoridade Espiritual e Poder Temporal. Em 1928, fica viúvo, e não tendo mais laços familiares na França, René Guénon decide em 1930 partir para o Egito, depois de uma severa crise depressiva e pouca produção intelectual, agravada com a retirada da sobrinha de sua tutoria. A viagem se deu através da Senhora Dina, uma americana, nascida Mary Shillton, que havia se casado com o egípcio muçulmano, o engenheiro Hassan Farid Dina, falecido naquele ano. Ambos já haviam sido clientes da livraria Charcot, e Guénon fez amizade com a Senhora Dina, com quem já havia viajado para a Alsácia, em 1929, o que facilitou agora a viagem de ambos para o Egito. A ideia seria uma viagem temporária, e de fato, a Senhora Dina voltou 3 meses depois para a França, enquanto Guénon afirmou que apenas enquanto morador do Egito poderia continuar suas pesquisas sobre vários textos do esoterismo muçulmano. Segundo afirma Jean Borella em Esoterisme Guénonien, das pesquisas às compilações, aprisionou-se por completo a uma considerável obra de erudição, pois, enquanto em Paris, apenas pensava na tradição. De repente, pareceu-lhe que no Egito a estava vivendo. Ele viveu por 7 anos nos bairros islâmicos de estilo medieval ao redor do mercado de Khan el-Khalil e frequentemente frequentou a Universidade de Al-Azhar, um dos maiores centros intelectuais de erudição muçulmana sunita. Certa manhã, ao amanhecer, enquanto rezava como todos os dias na mesquita Sayyid al-Hussein, em frente ao mausoléu que abriga os restos mortais de Hussein ibn Ali, o neto do profeta Muhammad, ele conheceu o Sheikh Muhammad Ibrahim, um advogado idoso de quem se tornou muito próximo. Em 1934, Guénon se casa novamente com a filha do Sheikh Ibrahim. Eu particularmente, quando eu morava no Egito, eu cheguei a fazer uma visita ali por onde René Guénon, circulava, o Khan el-Khalil. Muitos turistas vão pra lá, e a Mesquita al-Hussein, a Universidade de Al-Azhar, Cheguei no tempo que eu estudava lá no Egito. Naquela época, obviamente, eu não conhecia nada sobre René Guénon, mas é um ambiente, assim, se você for aberto pra essas coisas, aí falando do ponto de vista religioso, espiritual, você sente uma coisa muito boa. Só um comentário, é bem interessante. Aquela região ali ao redor da Universidade de Al-Azhar, o Alcorão tocando ao fundo, aquele clima, enfim, aquele prédio ali tem mais de 1000 anos, literalmente,
praticamente mais de 1000 anos de história. Então é uma das universidades antigas em contínuo funcionamento, né, da história do mundo, muito antes ali da fundação da Universidade de Bolonha. Então sempre foi um ambiente de erudição, tanto teológica como cultural e espiritual, enfim. Para quem tem abertura para isso, é muito bacana você estar naquele ambiente lá. Mas voltando à vida de René Guénon, no mesmo ano, René Guénon colaborou com uma revista islâmica em árabe, Al-Ma'rifa, ou O Conhecimento. Essa colaboração, tão efêmera quanto a própria revista, parece ter sido uma de suas únicas contribuições ao esoterismo muçulmano na própria linguagem do Islã, o idioma árabe. No entanto, esse fato comprova seu perfeito domínio da língua na época. Na verdade, sabe-se que ele estava escrevendo esses textos para Al-Ma'rifa diretamente em árabe. Sentindo-se cada vez mais ligado à sua nova pátria, abandonou definitivamente qualquer ideia de regressar à França e despediu-se de seu apartamento na rua Saint-Louis em 1935. A morte de seu sogro, Sheikh Ibrahim, ocorrida em 1937, fez Guénon deixar o centro do Cairo e, segundo suas próprias palavras em uma carta a Chacornac e citada em seu livro La Vie est simple de René Guénon, ele escolheu um lugar onde, segundo ele, não se ouça nenhum barulho e onde não haja risco de serem constantemente incomodados uns pelos outros. Este lugar era o subúrbio de Doki, uma pequena vila chamada Fátima, o mesmo nome de sua esposa, nome também de uma das filhas do profeta Muhammad. Neste lugar privilegiado, quase desconhecido de todos, Guénon pôde excursionar pelas pirâmides e as palmeiras de Gizeh. Apesar de sua agora total retirada, o agora Sheikh Abdulwahid Yahya, conhecido como o francês René Guénon, continuou a colaborar com os etudes tradicionais e recebia regularmente seus textos e análises de livros. Somente durante a guerra de 1940 a 1945, a Segunda Guerra Mundial, suspenderia suas relações com os meios intelectuais franceses. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, ele publicou em 1945 O Reino da Quantidade e os Sinais dos Tempos. No ano seguinte, em 1946, ele publicou seu Considerações sobre a Iniciação. Vivendo na vila de Fátima, Guénon quase nunca saía e frequentemente recusava visitantes ocidentais interessados em vê-lo, com seu endereço permanecendo em segredo. Ele passava a maior parte do tempo trabalhando em seu escritório, rezando em seu oratório, conversando com amigos próximos. Em 1949, Guénon obteve a cidadania egípcia. O autor Mark Sidgwick, que escreveu sobre a vida de Guénon no Egito, narra que, embora continuasse a se interessar pelo hinduísmo e outras religiões, a própria prática de Guénon era pura e simplesmente islâmica. Segundo Mark, nunca foi conhecido por ter recomendado a alguém que se tornasse hindu, ao passo que apresentou a muitos ao Islã. Alguns relatos até testemunham que ele desencorajou ativamente as pessoas de se converterem ao hinduísmo. René Guénon morreu em virtude de sua saúde debilitada e frágil no dia 7 de janeiro de 1951, um domingo, aos 64 anos, rodeados de amigos e família. Sua última palavra foi Allah, evidenciando sua crença sincera e profunda no Islã, que carregou até seu último suspiro. Após a sua morte, Guénon deixou como legado um extenso e elaborado trabalho que viria a influenciar profundamente o pensamento esotérico e de estudo das religiões nas próximas décadas. Como explica David Bison, além do que diz respeito à definição de tradição, as obras de René Guénon são geralmente divididas em 4 temas. 1. Uma exposição de princípios metafísicos fundamentais. 2. Estudos fundamentais relacionados com iniciação e esoterismo. 3. Estudos de simbolismo. E 4. Críticas ao mundo moderno e ao neo-espiritualismo. Guénon acreditava que a verdadeira compreensão da realidade transcendia as divisões culturais e religiosas superficiais. Ele argumentou que todas as tradições autênticas, isto é, que retêm sua tradição e transmissão inalterada, compartilham uma tradição primordial. Essa tradição primordial seria uma sabedoria universal e atemporal, que serviria como base para todas as expressões espirituais ao redor do mundo, desde as mais elaboradas até as mais rústicas. Sua abordagem à metafísica era baseada na busca pela realidade além das aparências. Ele criticou a mentalidade materialista e reducionista da modernidade, defendendo a existência de níveis mais elevados de realidade que não podem ser apreendidos apenas pelos sentidos físicos. Essa crítica é particularmente evidente em suas diversas polêmicas contra o que chamou de neo-espiritualistas, em particular aos teosofistas e espíritas kardecistas. Desse modo, Guénon criticou também a decadência espiritual e intelectual da modernidade ocidental. Ele via a perda da conexão com a tradição primordial como uma causa subjacente das crises e problemas contemporâneos, apesar de reconhecer que esse processo de decadência é natural e necessário para o mundo. Ele identifica a decadência ocidental remontando a sua origem na destruição da Ordem dos Templários em 1314. No campo da arte e do simbolismo, Guénon enfatizou o papel dos símbolos como meios de comunicação entre os planos material e espiritual. Ele via a arte como manifestação da tradição primordial, transmitindo conhecimento espiritual e significados profundos por meio de formas simbólicas. A importância do simbolismo nas obras de René Guénon surge desse modo, porque o simbolismo é, em suas próprias palavras, a linguagem metafísica em seu ápice, e pode ser usado para vincular conceitos com diferentes formulações em diferentes tradições. Guénon abordou questões esotéricas e espirituais de forma ampla, explorando as dimensões profundas das tradições religiosas. Ele inspirou o estudo comparativo das religiões e contribuiu
caminho para o resgate do esotérico e o estudo sério das tradições religiosas, embora a própria obra de Guénon não seja perfeita e tenha diversos equívocos, tanto em relação a conclusões como em relação à metodologia, segundo alguns de seus críticos. As obras de Guénon continuam a ser estudadas e debatidas em várias disciplinas, incluindo filosofia, religião, estudos esotéricos e estudos culturais. Sua perspectiva transcultural e espiritual continua a atrair e influenciar até os dias de hoje pensadores que buscam a compreensão mais profunda da realidade, contribuindo para a manutenção de seu posto entre os maiores pensadores do século XX. Então, pessoal, essa foi a contribuição da página História Islâmica para quem, enfim, quiser conhecer um pouco mais sobre René Guénon. E é isso. Espero que tenha sido bastante proveitoso para você que escutou até aqui. E um ponto final que eu queria acrescentar é que, como vocês viram, René Guénon teve diversas fases na sua vida, no qual seu entendimento sobre tradição, religião e cultura ia adquirindo novos contornos, de acordo com o conhecimento que ele foi adquirindo. Então, algo que René Guénon escreveria em sua fase na França, nos seus anos mais jovens, ou algo que ele escreveria, digamos assim, sua opinião sobre religião, tradição, filosofia, etc., quando ele estava bem mais velho no Cairo, pode ter algumas diferenças. E você não pode julgar um pensador por um único momento, principalmente um pensador tão prolífico, né, que escreveu aí alguns livros quanto René Guénon. E é isso, é um pensador para ser estudado, né? Eu decidi fazer esse vídeo porque muitas pessoas falam sobre René Guénon e essa foi, digamos assim, a minha contribuição para os debates a respeito disso, uma biografia para que as pessoas saibam situar esse pensador e sua história, os tempos onde ele viveu e quais foram as suas motivações e inclinações espirituais. Então, Assalamu alaikum e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Inscreva-se no nosso canal e aperte no sininho para não perder nenhuma notificação sobre novos vídeos. Acesse também o portal da página História Islâmica, onde você vai ter acesso aos mais variados artigos sobre os temas que abordamos no nosso projeto. Também conheça a nossa plataforma de cursos, onde você terá acesso às mais variadas aulas sobre diversos temas que envolvem o mundo islâmico, história e atualidades. E também nos siga nas outras redes sociais, como no Instagram, no TikTok e no Facebook. E é isso. Assalamu alaikum. Até o próximo vídeo. História Islâmica com Mansur Peixoto.